O nascimento de Abel. No versículo anterior, vimos o nascimento de Caim, o primeiro nascido de mulher na história humana. A partir desse momento começa a multiplicação da humanidade fora do Éden. A Escritura continua dizendo em Gênesis, capítulo 4, versículo 2: Depois deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. O nome Abel vem do termo hebraico Hebel, uma palavra que significa sopro, vapor ou algo passageiro. Desde o começo, a Escritura recorda a fragilidade da vida humana depois da queda. A humanidade começa a multiplicar-se, mas também vive sob a realidade de uma existência breve e frágil. Com essas palavras, a Bíblia apresenta o segundo filho de Adão e Eva. Abel aparece na história humana como pastor de ovelhas. Seu ofício revela uma figura que mais tarde percorrerá toda a Escritura, porque o pastor se torna uma imagem profundamente ligada ao cuidado, à direção e à proteção do povo de Deus. Ao longo da história bíblica, vemos que outros servos de Deus caminharam nesse mesmo ofício. Jacó cuidou de rebanhos, Moisés foi pastor no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Davi também foi pastor antes de ser levantado como rei, e, finalmente, Jesus Cristo se revela como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Assim, desde os primeiros capítulos da Bíblia, começa a aparecer essa figura que atravessará toda a história da redenção. Abel entra na Escritura como pastor, e com ele é introduzida uma imagem que mais tarde apontará para o cuidado de Deus sobre o seu povo. Esta passagem também nos lembra que cada vida aparece dentro do propósito de Deus. Abel é apresentado de maneira simples, mas sua história mostrará como, mesmo nos primeiros passos da humanidade, já se manifesta a luta entre a justiça e o pecado no coração humano. A humanidade começa a multiplicar-se fora do Éden, e o governo de Deus continua guiando a história. Desde esses primeiros nascimentos, a Escritura começa a revelar como o plano divino avança ao longo das gerações até o seu cumprimento final, o eco da voz de Deus.